Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Lição 6. Expressando palavras honestas. Assim o texto áureo está escrito: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante, por isso eu vou repetir, que você curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se você continua inscrito, se esse é seu desejo, né? Porque precisa estar na cor cinza e grafado inscrito. Então, ajuda a gente aí, que isso aí contribui para a distribuição do vídeo, para mais pessoas serem alcançadas e, claro, edifica também a gente que está fazendo. Então, nos ajuda aí e Deus vai nos abençoar. Posso contar com você? Glória a Jesus! A leitura bíblica em classe será em Mateus capítulo 5, versículos de 33 a 37, que passo a ler e comentar agora. Mateus capítulo 5, versículo 33. Outrossim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Perjúrio, como aparece aqui, né, do verbo perjurar, significa deixar de cumprir o que foi prometido, no caso, num juramento. Então, essa recomendação que temos aqui. 34. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, naquela realidade ali, havia entre os judeus o costume de jurar por tudo isso, jurar por Jerusalém, jurar pelo céu, jurar por Deus, e cada situação dessa pela qual se fazia o juramento tinha uma certa grandeza, de tal forma que jurar por Deus era considerado um juramento muito mais sério, evidentemente, e quando jurava por coisas menores, então já nem se tinha a expectativa de que fosse cumprir, ou seja, havia essa questão de jurar e isso acabava sendo mais um instrumento para a prática da mentira, né? Porque as pessoas juravam coisas que não pretendiam cumprir. Versículo 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O texto aqui não leva em conta a tinta de cabelo, né? Não é de todo improvável que houvesse naquele tempo, mas o sentido aqui, pelo que eu entendo, cabelo branco ou preto, ou seja, o cabelo branco ele vem acompanhado do avançar da idade, que é a velhice, que já é aí uma perda do vigor inicial, uma perda da disposição, uma perda do vigor físico, da força. Então, isso aqui seria a ideia do cabelo branco, como está aqui. Eu iria por essa questão. E o cabelo preto é a ideia que ninguém consegue, assim como não consegue impedir a velhice, ou seja, a chegada dos cabelos brancos, também depois que os cabelos brancos chegam, não consegue retornar à condição de jovem, vigoroso, forte, que seria a sinalização dos cabelos pretos. Eu acho que é a melhor hermenêutica que a gente pode fazer nesse versículo. 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim,
Não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É o texto áureo que acabamos de ler e que está contemplado aqui. Então, sim, sim, não, não. A recomendação, o ensino do Senhor Jesus é que não se deve ficar fazendo uma afirmação e dizendo juro por isso, juro por aquilo, para que isso dê mais credibilidade ao que está sendo falado. Essa lição a gente vai também fazer uma abordagem um pouco diferente da distribuição do que está na revista, porque da maneira que vamos fazer, ela pode ficar mais fácil de ser entendida, mais fácil de entender, e também porque a gente pode explorar, atualizar mais dentro da nossa realidade. Então, basicamente, vamos falar de 3 tópicos. O primeiro vai ser consequências da mentira. O segundo capítulo, que seria consequências da verdade. E o terceiro, consequências da não resposta. Então, cada coisa de sua vez, né? Vamos começar então pela mentira. A mentira é um pecado sério e eu vejo até que nas nossas cortes políticas, jurídicas, tem a questão do mentir sobre juramento, é considerado uma falta muito grave, mentir em plenário é coisa muito grave. E arrisco dizer que em algumas igrejas, e tomara até que seja a minoria, mas em algumas igrejas locais, mentir não é uma coisa que se leve tão a sério, não. Parece que as pessoas não dão a importância necessária, ou parte das pessoas não dão a importância necessária a isso aqui. Mas a gente vai explorar aqui que é algo muito sério na Bíblia. Então, João capítulo 8, versículo 44. Palavras do Senhor Jesus falando aos principais dos judeus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. De que pai Jesus está falando? Diabo, porque ele disse, vós tendes como pai o diabo, falando para a liderança, para os principais ali do judaísmo, daquela situação. Ele quem? O diabo. Foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse versículo aqui é importante porque é a única coisa que a Bíblia atribui ao diabo como sendo de autoria dele, é exatamente a mentira. É a única coisa que ele criou segundo as Escrituras. E ainda vale a pena a gente lembrar Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Diz assim, falando do reino dos céus, falando da árvore da vida, falando das coisas celestiais, aí está escrito assim, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, então ficou bem enfatizado. Mentira traz consequências sérias, porque, embora a gente até possa aventar a possibilidade, dentro da doutrina do pecado, né? Chama-se a martirologia. Dentro da doutrina do pecado, a gente já abordou na lição passada que existem pecados que são mais graves, pecados que são para a morte, pecados que não são para a morte. Tem tudo isso. Então a mentira, será que existe essa diferença? A princípio, sim. Também pode ser uma mentira, pode ser menos grave do que outra. Mas a questão é que, uma vez mentindo, mesmo para algo que pareça simples, o cristão ele vai abrir uma brecha
na sua imagem, vai abrir uma brecha no seu espírito e no momento seguinte, a tentação virá. Ah, você já mentiu uma vezinha já também, o que tem uma mentirinha a mais e uma outra ali? E aí daqui a pouco ele fala uma segunda, aí a mentira que inicial era menos grave, agora a mentira já está ficando de coisas mais sérias, até que chega um ponto que a imagem dele é de um mentiroso quanto mais. E digo isso, como diria o apóstolo Paulo, para vergonha nossa. A gente encontra isso dentro de igrejas locais, quero crer que seja dentro de minorias, mas em alguns casos, pessoas até usando de cargos importantes na igreja e são mentirosas quanto mais. De mentir, de quando a gente falar alguma coisa, fulano falou, aí ou fulana falou e alguém diz, foi fulano, né? Aí dá aquele risinho, né? Porque ninguém leva ele a sério, ou ninguém leva ela a sério. É algo sério, muito sério e que normalmente não se dá muita importância. Louvo a Deus por ter vindo esta lição, que ela pode nos ajudar a fazer essa reflexão e nos edificar para as coisas que são de cima. Ainda sobre a questão da mentira, o que ilustra também é que o Novo Testamento, eu até escutei essa introdução, como eu estou falando aqui, a partir de O Novo Testamento. Eu escutei e até achei que a aplicação não foi de todo precisa como ela merece ser, mas a gente vai tentar aqui ajudar um pouco mais. O Novo Testamento só apresenta um caso de pessoas que foram fulminadas, que foram mortas, que perderam a vida instantaneamente após uma mentira. É o único pecado. Não apresenta no Novo Testamento, não há registro na Bíblia de que isso tenha acontecido porque alguém cometeu um adultério. Até uma idolatria são pecados que também afastam as pessoas do reino dos céus. Mas o que foi cobrado com uma morte fulminante, com uma punição imediata, foi a mentira. E é o que aparece no livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, o quê? A herdade, a casa, a propriedade. Não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Ou seja, Ananias tinha o poder, tinha o direito de fazer o que bem lhe parecesse com o dinheiro. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A passagem é bem conhecida, mas vale a pena a gente investir um pouco mais de tempo nisso aqui. Na igreja primitiva, as pessoas estavam vendendo seus bens e entregando aos apóstolos para que eles tivessem todos uma comunhão, todos comessem a mesma coisa, todos participassem de tudo. É um momento único na história do Evangelho. E diz a Bíblia que Barnabé vendeu uma propriedade, algo muito valioso, e entregou. E aí também por conta disso, Barnabé passou a ser olhado com grande respeito pelos cristãos que já estavam, que já haviam se convertido antes dele, e pelos que chegavam depois quando sabiam dessa história. Aí Ananias e sua mulher Safira, Ananias, atenção, hein? A gente está falando aqui do Ananias mau, do Ananias que deu errado. Não confundir com Ananias bom, de que fala também a Bíblia. Ananias combinou então com sua mulher de vender sua propriedade e levar parte do dinheiro para entregar aos apóstolos e dizer: olha, aqui está todo o dinheiro da venda, e guardar a outra parte. Parece que ele esperava ter a mesma estima, o mesmo reconhecimento que teve Barnabé, mas
cometendo aí essa mentira. E diz a Bíblia que primeiro chegou Ananias diante de Pedro, e Pedro acaba dizendo esse versículo aqui que acabamos de ler. E ele disse, olha, vendi minha casa, algo do tipo assim, ó, vendi minha casa por 50 unidades monetárias e aqui está o dinheiro, quando na verdade ele tinha vendido por 100. E aí Pedro disse isso para ele. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Note que ele falou uma mentira humanamente para Pedro, para o apóstolo Pedro. Mas Pedro já está dizendo que a mentira foi ao Espírito Santo. Há certas coisas que quando envolve um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus chama para si a responsabilidade daquele ato. E aí será muito perigoso para quem tiver cometido esse pecado, essa infração. Porque uma coisa é pecar contra outro irmão, pecar contra um irmão, contra uma irmã. E outra coisa é pecar contra Deus. Porque Deus é o juiz de toda a terra. E ele tem o modo dele de cobrar as coisas do jeito que ele acha que deve fazer. E aí Pedro pergunta, por que mentisseis ao Espírito Santo e retivesseis parte do preço da herdade? Aí, naquele momento, diz a Bíblia, é o restante desse texto, você poderá ler, está lá em Atos, é o capítulo 5 de Atos, Ananias caiu morto ali e Pedro mandou que as pessoas, os discípulos que estavam ali, que levassem Ananias para ser sepultado. Então foi tudo muito rápido. Passado um pouco de tempo, chega a Safira e chega diante de Pedro, aí Pedro pergunta, como foi o negócio da casa? Ela disse, sim, nós vendemos a casa por 50. Como meu marido já deve ter falado a você, não, porque ele que estava com o dinheiro, mas nós vendemos por 50. E viemos trazer, combinamos de trazer tudo aqui à sua presença. Quando, na verdade, comparando, eles teriam vendido por 100, ou seja, combinaram em fazer esse discurso mentiroso. Aí Pedro disse, olha, porquanto você e seu marido resolveram mentir contra Deus, aí está, disse para ela, os pés das pessoas que levaram o seu marido que caiu morto ainda há pouco, e eles vão levar também a ti. E ela também, caiu ali naquele momento, já sem vida, e foi também recolhida. Note que eu ouvi recentemente, aí o pregador, eu não sei se às vezes ali no calor, no fragor da pregação, às vezes a gente troca mesmo conceitos, existe ato falho, então poderia ter sido isso. Mas aí ele disse que o pecado de Ananias foi a questão financeira, dele não dar a oferta como deveria dar. O texto aqui, ele coloca claramente esse capítulo 5 em outra direção, porque Pedro chega a dizer, Ananias, por que você fez isso? Por que você mentiu ao Espírito Santo? A casa não era tua, ou seja, você não tinha nenhuma obrigação de vender. Pedro continua, e vendendo o dinheiro não era teu, ou seja, nenhuma obrigação Ananias tinha de levar o dinheiro aos apóstolos. Isso estava em aberto para ele fazer, se quisesse ou não fazer. O texto bíblico deixa isso muito claro. Aí ele diz, mas como você resolveu mentir? Pedro usa, no primeiro momento, diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Pelo menos na nossa tradução é como está. Depois para Ananias fala, mentiram a Deus. Mas o Espírito Santo é Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas como você resolveu mentir, então por isso você vai cair morto aqui, e ele caiu. Então o ponto não era se ele deveria, se era uma obrigação de dar a oferta ou não. O que Deus cobrava era que se falasse a verdade. Ele caiu, expirou. O único caso de uma pessoa fulminada, registrada no Antigo Testamento, é por causa do pecado de mentira, segundo as Escrituras.
Em segundo lugar, consequências da verdade. Consequências da mentira, a gente sabe que é uma consequência séria, é uma consequência que pode tirar pessoas do reino dos céus, porque não havendo conserto, vai aumentar o grau de mentira e chega a um ponto que a pessoa começa a sair da presença de Deus, pensa que ainda está e já não está mais, e acaba até confessando isso com a própria boca. Será que isso acontece nos nossos dias? Acontece. Acontece sim. E eu já vi coisas bem parecidas com isso. Não vi nada parecido com cair morto na hora. Mas eu vi casos assim de mentiras e a pessoa já começa já praticamente a confessar que está fora da direção de Deus. Fala com a própria boca. Pessoas importantes, socialmente falando. Consequência da verdade. Vamos a João capítulo 14 e 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse foi o versículo que a gente colocou de abertura. E a gente aproveita para dizer que a verdade é tão importante para Deus que foi um dos nomes com que o Senhor Jesus se apresentou. Eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus, a verdade e a vida. Então foi um dos nomes com que o Senhor se apresentou. É importante a gente também lembrar, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Aí Paulo diz assim, para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Importante aqui notar que Paulo não faz um juramento como faziam os judeus na época que foram repreendidos pelo Senhor Jesus. Mas ele usa essa expressão, digo a verdade em Cristo. Em outra passagem, lá em Romanos, em Cristo digo a verdade, não minto. Essa expressão aqui, se está na Bíblia, é claro que a gente pode e deve usar o que está na Bíblia. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente, se usar esse termo, a gente está imitando Paulo. Evidentemente que precisará ser verdade mesmo, né? Lógico. Essa é uma maneira muito boa de se falar. E eu lembro também que, até para a gente ilustrar mais isso, João capítulo 18, versículo 38, é Jesus diante de Pilatos. E aí nesse versículo, disse-lhe Pilatos, Pilatos disse a Jesus, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Eu já fiz lições explorando isso, pelo menos uma lição, não sei se tem mais de uma. Vale a pena a gente investir mais uma vez nessa questão aqui. Havia no meio da filosofia, já naquela época, um ensino de Platão quanto à questão da verdade. O mais provável, é bem razoável a gente afirmar que Pilatos, sendo um homem culto da corte romana, é razoável a gente afirmar que Pilatos conhecia os ensinos principais de Platão, principalmente essa parte que se refere a chefes de Estado. O que é isso? Platão lhe ensinava, isso já há 400 anos antes de Cristo, que a verdade quem fazia era o poderoso. Pilatos quer dizer aqui para Jesus, quando ele fala isso, que é a verdade, ele quer dizer o seguinte, eu sou o governador aqui, eu sou a autoridade aqui. E a verdade será aquilo que eu disser que é, será aquilo que eu quiser que seja. É isso que Pilatos está querendo dizer, segundo o ensino de Platão e segundo o que ele achava. Mas é bom a gente ter em mente que no Salmo, vou deixar até aqui também na tela para você, o Salmo 67 diz assim, uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Ora, por ocasião de Jesus já ressurreto, ele diz,
todo poder é me dado nos céus e na terra. Então Deus não divide o seu poder. Existem as autoridades constituídas e elas são constituídas, como diz a própria Bíblia. Toda autoridade que existe foi ordenada por Deus. Então foi Deus que quis assim. De uma forma ou de outra, Deus propiciou que aquela pessoa chegasse ao estágio de poder. Na maioria das vezes, a pessoa, quando fica muito poderosa, aí bate no peito, eu sou, eu faço, eu aconteço. Mas isso é muito antigo, né? Desde aquela época de Cristo. Então eu faço, eu aconteço, mas quando termina os dias dele, simplesmente deixa esse mundo, morre, e tudo que ele falou, como se diz, rei morto, rei posto. E alguns duram muito, alguns vivem boa quantidade de dias, e alguns vão até muito jovem também. Porque para Deus isso é tudo muito próximo. Uma pessoa morrendo com 25 anos, com 40, com 60, com 90, isso para Deus é tudo muito próximo. Essa questão da verdade, ela cria, nesse contexto aqui, uma situação que pode gerar até uma dificuldade para a gente entender esse texto aqui. Se Pilatos falou o que é a verdade, nesse ar de zombaria, pelo menos naquele primeiro momento ali, ele condenou Jesus, né? Porque ele poderia dar ordem para que Jesus fosse solto, já que ele sabia que Jesus não havia cometido delito nenhum para ser condenado à morte. Ainda assim, ele deixou prosseguir. E ele se dizia, então, se entendendo, Pilatos, que ele próprio era a verdade. Ora, até por esse princípio platônico, ou seja, por esse princípio de Platão, Jesus se apresentar como a verdade, que é o texto que a gente leu na abertura, eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus se apresenta e dá um dos nomes dele é a verdade. Até nesse contexto de Platão, isso fica muito bem empregado. Porque se Jesus diz, todo poder é me dado nos céus e na terra, então, em última instância, será verdade aquilo que Jesus disser que é verdade. E não será aquilo que Jesus disser que não é verdade. É o juiz de toda a terra. Até por esse princípio da filosofia, Jesus se apresentar como a verdade fica muito bem empregado. Pilatos tinha bom conhecimento, provavelmente, né, é o mais razoável da gente aceitar, é que ele tinha um bom conhecimento intelectual, mas, como a gente diz, né, são coisas espirituais. Por isso que em determinado momento, João registra, né, capítulo 17, uma oração que Jesus diz, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos meus pequeninos. Ou seja, a Bíblia precisa de discernimento. Na vez passada eu escrevi, teve lá um comentário lá da irmã Sueli, que ela disse que gravou muito bem esse pedaço. Mas então eu vou até repetir aqui. O estudo da Bíblia ou do Evangelho, pura e simplesmente, se de mais nada for acompanhado, forma um legalista. E a prática da oração, se não tiver o acompanhamento bíblico, forma um fanático. É uma frase de um pastor bastante conhecido no meio pentecostal, e aí um abraço aí para a irmã Sueli que colocou essa lembrança lá no comentário. Então vamos a consequências da não resposta. A não resposta eu trago aqui porque ela aparece muitas vezes na Bíblia. Diante de uma pergunta, a gente tem a possibilidade de uma resposta verdadeira, a possibilidade de uma resposta mentirosa e a possibilidade de não haver resposta. Mas a não resposta eu quero explorar ela um pouco mais até à luz do que aparece nas Escrituras. Por exemplo, alguém vira para você, alguém que não seja da sua família, não seja da intimidade, enfim, aí vira para você e pergunta, quanto você ganha?
Aí você pode dizer quanto ganha falando a verdade. Tem gente que diz quanto ganha e não fala a verdade. Ah, eu ganho tanto, diz que ganha mais, diz que ganha menos, mas não corresponde à verdade. E tem gente também que simplesmente não responde, e às vezes responde. Essa não resposta, ela vem em forma de uma outra pergunta. Por exemplo, quanto você ganha? Resposta, por que você pergunta? Aí vamos ver um pouco de como isso aparece nas Escrituras. Primeiro a gente cita Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Aqui eu vejo uma observação no sentido de que a gente precisa saber em que nível a gente está sendo perguntado para a gente responder. Por exemplo, na nossa cultura, vamos falar de Brasil, né? No nosso ordenamento jurídico, tem um princípio que o acusado ele não é obrigado a apresentar provas contra si mesmo, de tal forma que o acusado pode confessar que ele cometeu o crime. Mas se ele não confessar, a princípio não tem uma penalidade adicional. Não será punido, por exemplo, você sabia que você tinha cometido o crime e não falou nada. É diferente, isso é o acusado e as pessoas afins. Eu acho que vale aí até para marido, mulher, para cônjuge e mãe ou filho, e o pai ou filho e assim por diante. Isso é uma questão da nossa justiça. É claro que quando a gente vai falar das Escrituras, a gente tem que olhar como Deus olha essas coisas. Para Deus, é uma questão da comunhão que existe entre uma coisa e outra. Mais de Eclesiastes, para a gente aprofundar isso. Eclesiastes capítulo 3, eu vou deixar só o versículo 1 e o versículo 7. Tudo tem o seu tempo determinado, e há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Olha aí, ó. O grande sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, deixou isso registrado. Há tempo de falar e há tempo de calar, ficar calado. Pode ser uma estratégia dada por Deus para não ser um momento de falar. Então, ficar calado é um tipo de não respostas. Um outro versículo que ajuda aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse versículo, normalmente, ele é apresentado, e é muito bom que seja apresentado. Eu também acho é uma boa apresentação desse versículo, quando se fala da questão de relacionamentos, de namoro, noivado, casamento, para a igreja instruir que uma pessoa crente não deve procurar um namoro ou casamento com uma pessoa que não seja crente. E o rapaz também da mesma forma. E quando se fala moço ou moça, rapaz também para a pessoa até que tiver mais idade, até se for idoso também, se for casar, há essa recomendação, porque diz que vai acontecer um julgo desigual, que é tem determinados pontos de vista, aquela pessoa que não está no Evangelho, de certas práticas. Pode ser, por exemplo, por beber demais, de repente frequentar ambientes de jogos de azar, e assim por diante, e práticas desse tipo não recomendáveis ao cristão. E pode ser até a própria prática da mentira que a gente está falando aqui. Aí o outro, como é cônjuge, vai ficar eu vou dizer aí, quase obrigação de apoiar aquele tipo de situação, né? Porque a princípio
Não há que se falar em a esposa deixar de apoiar o marido ou o marido deixar de apoiar a mulher. A princípio, a ideia é essa. Ainda que haja, claro, né, o debate, a conversa entre eles num ambiente mais reservado. Mas se for publicamente, a princípio, o natural é que o marido vai apoiar a mulher e vice-versa. Mas esse versículo aqui, ele mostra também que há certas situações que seria um julgo desigual você praticar a verdade. Por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo. Imagine que a pessoa está em sua casa e sua casa é invadida por assaltantes, por ladrões, por malfeitores. Aí entra, seja um armado, e a pessoa não tem defesa. Está na sua própria casa, mas não tem defesa. E aí tem um dinheiro em cima da mesa. Vamos botar aqui, por exemplo, ali, tem 100 reais em cima da mesa. Aí aquele bandido entraram na sala, quando bate o olho na mesa, já vê logo aquele dinheiro. Olha, vamos levar tudo, já vai se apossando daquele dinheiro. Vai virar para o dono da casa ou para a dona da casa. Você tem mais dinheiro guardado? Tem mais dinheiro além desse aqui? Qual é a resposta óbvia que tem que ser dada? Claro que não tenho. Mas pastor, mas aí ele vai mentir? Ele está falando com um ladrão. Ele está falando com um malfeitor. Está vendo? Porque em alguns momentos o Novo Testamento fica mais difícil do que o Antigo. Está vendo por que não se deve se colocar em condição de julgo desigual? Como é que ele vai fazer uma comunhão de falar a verdade com um ladrão? Claro que não. Natural é que o dono ou a dona da casa, numa situação dessa, vai dizer: eu não tenho mais dinheiro não, era só esse aí mesmo, ia aproveitar para fazer uma feira. Tudo bem, tá aí, vocês vão levar. A princípio, eu vou dizer que o que vale é conseguir sair daquela situação o mais rápido possível. E pronto. Mesmo que ela tenha. Ah, não, mas acontece que ela tinha um outro dinheiro guardado, ela deveria dizer para o ladrão: não, eu tenho um outro dinheiro guardado que está no lugar assim, 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 assado. Que isso, pô? De forma nenhuma. De forma nenhuma. O texto aqui precisa ser aplicado dessa forma. Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis. Se, por exemplo, num caso desse aí, se for uma pessoa crente, você tem comunhão com Deus, você, a princípio, você prima por falar a verdade. Mas é claro, essa verdade também, a princípio, é quando tiver envolvido algo mais por conta disso. Verdade entre os irmãos da igreja, verdade entre o cônjuge, entre o marido com a mulher com o marido, verdade entre os filhos com os pais com os filhos, verdade nos relacionamentos de trabalho, verdade nos documentos que se assina e assim por diante. Nas coisas que são profissionais, verdade, aí sim. Mas com um ladrão não, claro que não. Você tem que se defender e defender o seu patrimônio de sua família. Ilustra também essa questão da não resposta o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Eu vou deixar aqui à medida que a gente vai lendo e você vai tê-lo aí no seu dispositivo. Pode ser celular, televisão, que você tiver, por onde você estiver acompanhando. Assim está escrito: e, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo, dizendo... Chegando ao templo, quem foi que chegou? Jesus. Acercaram-se dele. Quem se acercaram? Esses, príncipes dos sacerdotes, principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, aí falaram para Jesus, o que eu vou ler agora. Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Eles se referiam aos milagres que Jesus vinha praticando. Continua o texto sagrado. E Jesus respondendo disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Prossegue o Senhor Jesus. O batismo de João, o Batista, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo, quem que pensavam? Aqueles principais dos sacerdotes e anciãos do povo judeu. E pensavam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes?
E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. É claro que Jesus, Filho de Deus, com uma missão única na história, ele não tinha outras preocupações que normalmente nós vamos ter. Não sei se vale como desculpa ou não, mas é a realidade de cada um. E eu não vou aqui dizer qualquer coisa em relação a trabalho. Trabalho é você que está no seu trabalho, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha a porta, então é você que tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e procurar dar bom testemunho. Como é que você vai fazer isso? Isso é uma coisa, a princípio, em primeiro lugar, entre você e Deus. E sendo casos específicos, claro que a gente, na condição de pastor, a gente sempre pode ter uma palavra para ajudar a pessoa a entender a situação e buscar a melhor alternativa. Mas trabalho é trabalho. Por que eu falo tudo isso? Eu lembro que um pastor cubano, ele, no Brasil, falando numa reunião de pastores, não estava apenas eu, estava vários outros pastores, ele disse, em determinado momento, quando estavam sendo apresentados alguns irmãos, alguns pastores, alguns obreiros, e aí, esse aqui é militar, esse aqui é oficial, esse aqui é médico, esse aqui é servidor público e tal. Ele, quando tomou a palavra, quando foi dada a oportunidade a esse pastor cubano, ele disse: eu fico tão feliz de ver aqui as pessoas exercendo cargos na sociedade, no governo, e mesmo assim se portando como cristão, defendendo a fé cristã. Porque lá em Cuba, se uma pessoa se confessar cristã, ela não poderá ocupar nenhum cargo público. E ele deu um exemplo: sequer ser um soldado da polícia militar. Ele quis colocar que, dentre os cargos públicos mais simples, né, de entrada, seria isso. Ele falou: nem isso poderá ser. Então todas essas coisas estão embutidas, e aí a gente volta lá, quando Jesus chamou os apóstolos, no caso ali de Pedro, Tiago e João: vinde, eu vos farei pescadores de almas, porque eles eram pescadores, estavam sempre envolvidos com rede de pesca, trabalho de pesca. Pois é, e eles deixaram, Pedro, Tiago e João deixou aquilo tudo ali e foi seguir ao Senhor. Ou seja, pararam de trabalhar como pescador. O que hoje, na nossa realidade, não é o mais comum. Hoje o mais comum é a pessoa continuar fazendo o seu trabalho secular e ainda assim praticar o cristianismo e ainda assim estar no meio evangélico, às vezes até sendo obreiro, sendo pastor e assim por diante. Mas aí tem o caso de Mateus, né? Mateus era coletor de impostos, hoje seria o fiscal da Receita Federal, seria um fiscal de ICMS, algo dessa natureza. Pois é, ele foi chamado, ele largou aquilo tudo para seguir Jesus. Não conciliava as duas coisas. Então, quando Jesus dá uma resposta dessa, é preciso ver tudo isso que está envolvido, né? Então, se você tem o seu trabalho, é a porta que Deus abriu, então você tem que saber ter o seu cuidado de como responder, como não responder e, claro, falar a verdade. No ambiente de trabalho não é admissível que o cristão use de mentira. O ambiente de trabalho é um ambiente para ser honesto. Esse é o ensinamento bíblico e que eu recomendo, evidentemente. Ainda sobre isso, quando Jesus disse: também não vos digo com que autoridade faço isso, nesse mesmo livro de Mateus, Jesus fala, Mateus registra lá no capítulo 7, versículo 6, palavras do próprio Senhor Jesus: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Claro que é uma linguagem figurada, mas o que quer dizer isso? A mensagem do Evangelho é para ser pregada. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a
toda criatura. Então, a todas as pessoas onde é possível a gente pregar, a todas as pessoas que parem para ouvir o Evangelho, a todas as pessoas que recebam o Evangelho de alguma forma, com o mínimo de reverência, de respeito necessário. Não há que se falar em pregar o Evangelho tentando empurrá-lo de goela abaixo de quem não quer ouvir. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Não me venha com esse negócio de Bíblia não, que eu não quero saber não. Opa, acabou. Se for com o pastor Israel, eu só vou voltar a falar com ele de Bíblia o dia que ele vier me pedir. Se não, Jesus vem buscar a sua igreja, ou chega a hora dele partir, ou chega a minha hora de partir, e a gente não toca mais no assunto. Ah, então a gente vai deixar de ser amigo? Não. Se tiver um outro assunto para falar, a gente fala. O assunto profissional, dependendo, às vezes é amigo de trabalho, a gente fala de esporte, fala de outra coisa, mas sobre Bíblia eu só vou falar se ele voltar a me pedir. Se ele fez uma interrupção desse nível, eu paro por ali. E é o que eu recomendo que seja feito, baseado nesse versículo. Não deis aos cães as coisas santas. Significa isso. Tem certas palavras na Bíblia que alguém pode dizer que a palavra é dura, né? Como acontece lá em João capítulo 6, versículo 60. Dura essa palavra, depois que Jesus acabou de falar. Quem poderá segui-la? Como pode? O próprio Filho de Deus veio ao mundo para ensinar, e pessoas humanas vão dizer que a palavra é dura. Tem que abrir o coração, buscar entendimento e receber tudo. É dizer como está naquela outra passagem, bendito que vem em nome do Senhor. O que vem de Deus é bom sempre, mesmo quando eu não entenda. E se eu não estiver entendendo, eu devo me esforçar para entender, buscar ensinamentos, assistir vídeos como esse, para que eu passe a entender. Mas, importante aqui dizer que vai existir vários casos de uma não resposta. Às vezes, diante de uma pergunta, a gente precisa, o crente, fazer aquela rápida oração, Senhor, o que eu digo agora? E a resposta aparece, né? Por oportuno, vamos lá. Eu, na minha infância, escutei a história do João de Deus. Eu já falei isso em umas 2 outras lições, mas sempre pode ter alguém que ainda não ouviu, né? João de Deus. E ele era o que hoje seria um marinheiro de máquinas na marinha mercante. E ele viajava em navio de passageiro. Então, contava ele, eu ouvi isso de viva voz, falado por ele mesmo, e eu era criança. E ele já era aposentado. Dizia ele que ele viajava num navio de passageiros, e aí embarcou como passageiros um grupo de freiras lideradas por um padre também. E ele, nas suas horas de folga, ele, João de Deus, irmão, né, que estava trabalhando, como a gente falou aqui, a nossa realidade, isso terá sido lá pelos anos 50, início dos anos 60, por aí. Ele tinha por hábito, em suas horas vagas, procurar um cantinho ali no navio e ficar lendo as escrituras, lendo a Bíblia. E diz ele que num desses momentos que ele estava lendo a Bíblia, se aproximou o padre com algumas freiras ao lado dele, aí virou para ele e disse assim, o senhor é o João de Deus? Aí disse, é como as pessoas aqui me chamam, né? Meu nome não é exatamente esse, mas todos aqui me chamam de João de Deus, eu atendo de boa. Aí o padre perguntou para ele, você conhece Deus? Aí ele disse, olha, eu falo com Deus e Deus fala comigo até onde é possível um ser humano conhecer Deus, aqueles que têm comunhão com Ele, eu conheço sim. Aí o padre disse assim, então eu quero te fazer uma pergunta sobre Deus. Pois não. Aí o padre perguntou a ele, me diga, o que existiu antes de Deus? Aí toda vez que eu falo isso, eu digo que era João Paulo, o nome do saudoso João Paulo. Ele era daquela pessoa de pouquíssima instrução, pouquíssimo recurso intelectual, talvez daquelas pessoas que até têm aprendido a ler, até lendo a Bíblia, que tem casos como esse, há uns milagres assim desse.
Eu já ouvi isso de uma irmã que possivelmente até vai estar ouvindo essa lição, que ela também dá esse testemunho. E aprendeu a ler lendo a Bíblia. Ele então de pouquíssimos recursos, porque se fosse perguntado isso para um apóstolo Paulo, aí o apóstolo Paulo tinha um repertório avançado de questões teológicas para colocar ali na conversa. Mas o João de Deus, ele era uma pessoa de poucos recursos intelectuais, teológicos, mas ficou assim. O padre perguntou para ele, me diga, o que veio antes de Deus? Aí ele disse que na mesma hora ele respondeu para o padre, seu padre, eu vou responder, mas eu quero que o senhor também me responda a pergunta que eu faço ao senhor primeiro. Aí o padre, pois não, pode fazer. Aí ele disse, eu quero que o senhor me diga qual é o número que vem antes do 1. Aí o padre deu uma respirada, olhou para as freiras olharam para ele, as outras pessoas que estavam ouvindo se entreolharam. O padre foi, cumprimentou, apertou a mão e bateram palmas para ele. Uma pessoa de pouquíssima instrução. Quem deu isso? O Espírito Santo. Mas o que aconteceu aqui? De novo, há uma pergunta, não foi dito nem a verdade, nem mentira. Houve o que como resposta? Uma não resposta. Porque ele respondeu com outra pergunta. Então, tudo isso é muito importante para nós que estamos na fé. Concluindo, importa lembrar que, embora as mentiras possam ter níveis diferentes de implicação, o cristão deve primar por sua imagem, de ser uma pessoa verdadeira, ainda que opte por não respostas, quando for o caso, e principalmente imitando o Mestre Jesus, ou seja, respostas sábias que Deus manda para situações difíceis. Uma boa quantidade de irmãos, quando a gente conversa, tem exemplos algum parecido. Quando alguém tenta colocar o irmão no canto do ringue, aí Deus dá uma resposta dessa aí, como a gente disse que aconteceu com o João de Deus. A imagem do mentiroso é ruim para ele, para seus amigos e, não raro, para a sua família também. Ou seja, fica ruim para todo mundo quando a pessoa tem uma imagem mentirosa. Eu oro a Deus também aqui, que essa lição também esteja aí sendo usada por Deus para recuperar pessoas que ainda queiram se recuperar nesse aspecto. Olha, eu preciso ser mais verdadeiro, eu preciso trabalhar melhor essa questão, confiar mais em Deus, e o Senhor vai dar vitória. Além disso, a Bíblia é enfática ao afirmar que os mentirosos ficarão fora do reino dos céus. O texto que a gente leu lá de Apocalipse, versículo 22 e 15. Por outro lado, a imagem de ser uma pessoa verdadeira é uma imagem boa perante a família, perante a sociedade e perante a Igreja do Senhor. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se você está acionado, se é essa a sua vontade, precisa estar na cor cinza, inscrito. Se tiver vermelho, você não está inscrito. E ajuda a gente aí. Peça a sua mãe para se inscrever também, peça seu filho, peça seu esposo, peça sua esposa, avô, avó para se inscrever aí, neto. Porque isso muito edifica e ajuda na distribuição também do trabalho. E Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém!